A medicina é uma das profissões mais admiradas do mundo, mas também uma das mais exigentes emocionalmente. Segundo a Medscape Report, 40% dos médicos relata sintomas de esgotamento ao longo da carreira. Isso mostra que por trás do jaleco existe um ser humano lidando com pressão, responsabilidade e propósito. Hoje vamos falar sobre a vida médica além do jaleco. Estou aqui com o Dr. Marcos Rodrigues, que tem 20 anos de formação, 17 como oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e transplante de córnea. Um profissional cuja alegria está em devolver a visão e autonomia aos seus pacientes. Mas não é só isso. Também temos a doutora Larissa Goeten, anestesiologista formada inicialmente em administração, que decidiu redirecionar sua trajetória para a medicina e hoje atua em um dos momentos mais críticos da jornada do paciente cirúrgico dentro do centro de cirurgia. Doutores, sejam muito bem-vindos ao Epidemia. Muito prazer em recebê-los. Obrigada. Boa noite. É um prazer, né, David e Matheus, estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante, um tema gostoso, né, que é falar sobre a nossa trajetória de vida, né? A medicina sempre foi uma trajetória mesmo. A gente traçou uma meta e estamos conseguindo aí chegar ao alvo, né? Perfeito. E até para nós começarmos aqui esse assunto, a discorrer sobre o tema, a medicina ela é realmente uma profissão desafiadora. Mas quando você traz isso para o casamento, eu entendo que um casal de médicos ele tem várias coisas a tratar que é diferente de você exercer a medicina de forma isolada. Então hoje eu queria até começar entendendo diretamente de você, doutor Marcos, em que momento a oftalmologia ela deixou de ser apenas uma escolha profissional e ela passou a ser o seu propósito? Matheus, eu quando tinha 7 anos de idade, eu já tinha determinado o que ia ser minha carreira. Eu sempre tive atração pela medicina, eu tinha uma paixão mesmo por ver, cuidar das pessoas. Então a medicina, desde criança, eu falo que uma das primeiras decepções da minha vida foi um primo meu, que nós tínhamos combinado, que éramos crianças, que nós seríamos médicos. E nós ficamos um tempo sem se encontrar. Eu tinha 14, 15, 16 anos, aí encontrei com ele, e aí, vamos... Não, eu não vou mais fazer medicina, eu vou fazer outro curso e tal. Aí eu fiquei assim, que era meu amigo ali de infância. E aí... Mas aí eu segui minha carreira, né? Foi um propósito realmente ali e eu tô muito feliz com o que a gente já conquistou até agora. Certo. E como a gente está nessa oportunidade aqui, né, falando até mesmo sobre a anestesiologia, que nós sabemos que ela é reconhecida como uma das especialidades médicas com maior carga de estresse, né, ocupacional. Só para vocês terem uma ideia, estudos publicados, né, no periódico Anesthesiology demonstram níveis elevados de demanda cognitiva, pressão emocional e responsabilidade clínica em tempo real do centro cirúrgico. Aí eu queria perguntar para você, doutora Larissa, você consegue descrever para a gente o nível de responsabilidade envolvido quando você precisa manter o paciente estável ali no procedimento cirúrgico? Sim, a responsabilidade do paciente, da clínica do paciente ali na cirurgia, é do anestesista. A gente tem que dar condição para o cirurgião operar, a gente tem que passar tranquilidade para a equipe e também tem que dar tranquilidade para o paciente, né? Manter ele com os sinais vitais bem monitorados, estáveis, né? Então, toda essa responsabilidade é nossa, né? A gente tem que deixar o máximo daquele ambiente tranquilo para o cirurgião poder operar. Então, a gente sempre tem que estar um pouco à frente. Você avaliar a clínica do paciente, não só avaliar monitor, parâmetros, você tem que sempre estar atento aos sinais que o paciente está dando, até mesmo antes do monitor apitar alguma coisa. Então, é um nível de vigilância constante, porque é uma vida que está ali na sua mão, né? E qualquer mudança que tem, você tem que estar atento para você poder reverter qualquer intercorrência que venha a acontecer. E o principal é evitar as intercorrências, que muitas delas elas podem ser evitadas, de acordo com o nível de vigilância do anestesista. Perfeito. E até falando um pouco sobre a tua especialidade hoje, me surgiu uma dúvida. Eu também sou formado em administração pela UFT e quando eu vi que você tinha formado em administração primeiro, eu queria entender o que te levou a sair dessa formação para ser médica?
Na verdade, foi ao contrário. Eu sempre quis ser médica. Na época que eu prestei vestibular para administração, não tinha medicina aqui em Palmas ainda, por questões familiares, eu não podia ir embora, não tinha como fazer em outro local. Então, sempre foi a minha vontade. Então, essa administração foi uma mudança de percurso do que eu realmente queria. Naquela época, era o que eu podia, que eu tinha condições de fazer, e eu achava que era um curso que qualquer outro direcionamento que eu viesse a tomar, ele ia ser importante para mim, ele ia me ajudar em algum momento da minha vida. Sim. Então, assim, o que eu queria mesmo era fazer medicina. No momento não dava para eu fazer isso, mas foi uma opção, eu acho que tem toda a sua validade, foi bom para mim. E as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer mesmo, né? Então, foi importante para mim. Eu acho que entrar para o curso de medicina também com um pouco mais de idade, eu entrei... Eu já estava casada, logo engravidei, vieram os meninos durante o curso. Então, entrar com um pouco mais de idade, eu acho que foi muito bom, porque eu aproveitei mais o curso, eu tinha mais maturidade para saber o que era importante, o que eu podia... como é que eu tinha que direcionar meu tempo, porque eu tinha que administrar bem meu tempo. Com certeza. Né? Então, eu acho que foi válido ter feito administração antes, mas o que eu queria mesmo era medicina. E no tempo certo, Deus agiu e deu certo para eu concluir esse curso. Perfeito. Que bom, né? Que tudo tem o seu propósito, né? Baseado em tudo que acontece nas nossas vidas, né? E a gente acabou até mesmo de falar sobre a questão de pressão, né? A questão do psicológico, de que o médico ele precisa ter uma mentalidade centrada. E eu queria perguntar para o senhor, doutor, como que é ter essa responsabilidade de devolver a visão para um paciente e, ao mesmo tempo, saber que lá na frente pode ser que não tenha o resultado obtido, que talvez não dê certo de restaurar essa visão dele? David, essa é uma missão, um assunto muito sério. Às vezes eu fico vendo as pessoas que optam pela medicina sem ter vocação. É uma profissão muito séria. É uma profissão que é pressão o tempo todo. A gente tem que ter um bom psicológico e sempre saber que você tem que fazer o melhor pelo paciente. Quantas noites eu já fiquei sem dormir preocupado com o paciente A, B ou C? Né? Quantas noites eu fiquei orando, pedindo a Deus, porque às vezes eu fazia uma cirurgia, a cirurgia saía do centro cirúrgico perfeita, mas no outro dia o paciente não estava tão bem como eu pensei que deveria estar. Então, hoje eu tenho, depois de 20 anos de experiência, eu tenho recursos para aquele paciente, que às vezes eu fiz uma cirurgia nele, que no dia seguinte é para ele estar 100%, que eu não tinha no começo. Eu não tive pai oftalmologista, eu não tive ninguém para me orientar. Então, assim, o legado é muito grande, né? O conhecimento hoje, a bagagem que eu tenho como conhecimento em cirurgia oftalmológica é muito grande, né? Então, e nisso entra o jiu-jitsu, né? Que é pressão o tempo todo, né? É um treino de uma luta, uma arte marcial que me ajudou muito nos últimos 5 anos que eu entrei no jiu-jitsu e me ajudou muito a me tranquilizar mais. Deus também tem sido maravilhoso na minha vida, porque o Senhor sabe, Deus sabe que eu fiz o melhor. Então, essa pressão existe, dá certo, mas eu coloco tudo na mão de Deus. Senhor, a minha parte eu fiz. Então não tive nenhuma complicação séria, a cirurgia está linda, a lente intraocular está bem posicionada, mas o olho do paciente está um pouquinho inflamado, a visão não está tão boa no primeiro pós-operatório, né? E aí? O Senhor opera. Perfeito. E até dentro dessa parte de pressão que você comentou, doutor, é interessante porque eu vejo que é até um padrão. Existem vários casais de médicos, né? Aqui em Palmas mesmo, em outros locais, parece que existe algo ali envolvido, né, nessa compreensão mútua, né? Do casal entender que parece que só um médico consegue compreender da mesma forma outro médico dentro de um relacionamento de forma literal, claro, falando nesse aspecto. Então eu queria entender de você, e até de forma bem sincera, se já houve alguma situação na sua vida em que a medicina ela competiu com a tua vida pessoal ou até mesmo com o casamento. Então, o meu casamento sempre foi prioridade, até acima da minha profissão, né? Então, e nos últimos tempos, eu tenho colocado minha esposa e meus filhos acima de qualquer coisa. Então,
Por quê? Porque a nossa prioridade é a nossa esposa, é a nossa família, né? E eu sempre recomendo, uma opinião minha, né, é que os casais sejam médicos, porque um compreende o outro. Às vezes você tem uma esposa anestesista e o esposo não é médico, é complicado, porque os horários, né, são diferentes, às vezes se estende um pouco mais. Então não é uma regra, mas eu sou muito feliz no meu casamento, porque depois que a Larissa se tornou médica, ficou mais fácil o nosso relacionamento, porque ela compreende mais, né? Então hoje eu também compreendo, eu me preocupo com a profissão dela, ela é anestesista, então ela tem que ter saúde mental, ela tem que estar bem, eu fico freando ela, meu amor, tal, não é pra você. Às vezes ela não tá de plantão, numa quinta-feira, não tá trabalhando, meu amor, vai descansar, meu amor, vai pra academia, vai pro salão, vai fazer alguma coisa, porque a saúde da anestesia é muito séria. A anestesia é uma especialidade de muita pressão, né? Então, o paciente ali, eles fazem cirurgia cardíaca. Do mesmo jeito que ela faz a cirurgia oftalmológica para mim, ela faz paciente grave, faz cirurgia cardíaca, faz cirurgia que o paciente corre risco de vida, né? Então, o casal tem que cuidar um do outro, principalmente um casal de médico. Isso é importante, né? Porque existe uma carga mental, né? Eu posso dizer a questão da saúde mental, da responsabilidade, e baseado nisso, né? Até mesmo como o Dr. Marcos falou, hoje qual é o maior desafio no dia a dia mesmo dentro da anestesiologia? Ih, gente, buguei. Você fala desafio mais assim, isso, dentro da prática, que você percebe de maneira prática. No seu dia a dia, que você percebe, por exemplo, se é uma questão técnica, se é a questão do apoio, da estrutura, de cada pessoa ser diferente. Existem vários tipos de desafio, eu acredito que você lida todos os dias. E aí, para você, no seu caso, pessoalmente, qual que você acredita que seja o maior desafio? Bom, na anestesia, a gente trabalha o tempo inteiro com diversos tipos de paciente. Por exemplo, eu atendo mulheres jovens que vão fazer esteroscopia, vão colocar DIU. Na quarta-feira, eu anestesio para o Marquinhos, das cirurgias oftalmológicas, que são geralmente idosos, ali na faixa de 70 anos, 80 anos, né? Até mais, né? 100 anos. 100 anos. É paciente de 100 anos. Então, às vezes, no plantão, trauma, paciente jovem, é cirurgia cardíaca, é o bebê, a gente anestesia, né? Para cirurgia de Larissa é especialista em bebê, tá? O pessoal corre atrás dela quando é para anestesiar Olha aí, bebê. pessoal, tá vendo aí? Então, são diversos tipos de pacientes que a gente tem que estar preparado para aquele perfil do paciente, né? Também a questão dos pacientes graves, a gente tem que estar em vigilância constante, vendo o que eu posso fazer para melhorar, não só no intraoperatório daquele paciente, mas no pós-operatório também, porque a gente não atua só ali na cirurgia. Tudo que eu faço ali na cirurgia vai repercutir no pós-operatório do paciente, né? Então, a responsabilidade também com o pós-operatório dos pacientes e também aquela questão do paciente de cirurgia eletiva, que você fala, tá tudo tranquilo, não sei o quê, o paciente fácil. Não é, porque aquele paciente ali pode ter uma crise anafilática, por exemplo, e evoluir com uma parada. Então, assim, é a vigilância, aquela pressão de que você tem que estar atento a tudo, ao paciente, ao que o cirurgião está fazendo, ao que a equipe está fazendo, porque às vezes pode fazer uma medicação, alguma coisa, mexer no paciente, no posicionamento que não era para mexer. Então, assim, você tem que sempre estar atento ao que todos estão fazendo e também ao paciente, aos parâmetros e tudo. Então, essa pressão é importante, ajuda a gente, né? Que você tem que se sentir que está atento, né? Que está vigilante. Mas que no final do dia, ali você está ali, acaba que na rotina parece que tudo tá ok, tá tranquilo. Mas quando chega às vezes no final do dia, você vê o cansaço mental que você tá, né? Por conta dessa vigilância constante.
Mas isso tudo eu acho bom. O que eu acho, mas é um pouco diferente da minha realidade, assim, um desafio para os outros colegas também, a questão da carga horária, plantão noturno. Hoje eu faço poucos plantões noturnos, o que geralmente eu faço é sobreaviso, então, para mim, a realidade é um pouco diferente, essa questão da carga horária. Certo. Mas isso, com certeza, pesa para o anestesista, porque uma carga horária extensa diminui também o seu cansaço mental, tudo vai fazer com que você diminua essa vigilância em algumas situações, né? Sim. Então, tem que ponderar muito o que você consegue trabalhar de forma efetiva e para dar uma qualidade boa do seu trabalho, né, para o paciente. O marido oftalmologista sugere que ela não trabalhe de noite, sabe? Claro. Para ela poder descansar e chegar no hospital descansada, porque realmente imagina, trabalha o dia todo anestesiando e ainda vai trabalhar de noite. De noite é hora de dormir, meu irmão, não é hora de você estar... E isso afeta, o que você falou é extremamente pertinente, porque você precisa estar atenta. Então não é como se o descanso fosse opcional. É algo que interfere na tua prática. Pode acontecer algo ali, às vezes, indesejado, caso você não tenha essa atenção, que, claro, tem que descansar não só o corpo, mas também a mente. E isso também me desperta uma questão muito interessante sobre o relacionamento. Como o Dr. Marcos acabou de falar, né, que ele sugere que você não trabalhe à noite, claro, mas como que vocês conciliam, isso eu queria ouvir até um pouco dos dois, essa parte de rotina médica intensa com o relacionamento do casamento? Assim, vamos pensar aqui. Tipo, desde o início do mês, por exemplo, a gente sempre meio que tenta combinar, assim, qual final de semana você vai trabalhar, qual que não vai, se tem plantão ou não, pra gente tentar adequar, tipo, para os dois estarem livres, né, em dias específicos, assim. Outra coisa é dar prioridade para nossa família. Então, assim, a gente tem o compromisso com o trabalho, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar no hospital, também gosto. Então, assim, para mim tem vezes que nem chega a ser cansativo, parece até mentira, mas é a verdade, assim, eu gosto, assim, principalmente quando a gente está com um paciente que é difícil, e aí você termina a cirurgia ali, você consegue ver que teve um resultado bom, assim, é muito gratificante. Então, às vezes tem que ponderar, porque a gente gosta de trabalhar, mas então você sabe que também tem que dividir o tempo com a família, com as outras obrigações. Então, o que a gente faz geralmente é conversar, né, amor? Sempre antes de organizar a agenda, né? Tem vezes que é mais complicado, mais puxado, mas a gente tenta ir levando, assim. Nós vivemos carreiras em tempos diferentes, né? A Larissa tem pouco tempo de formada, né? Então, quando a gente começa, a gente quer... Então, eu tenho mais tranquilidade também de um fato marcante em relação a isso, foi meu pastor ter falado. Eu falei, pastor, Larissa está querendo trabalhar domingo. Não dá, pastor. Tem condição. Não é para ela trabalhar domingo. Ela não formou para ficar trabalhando domingo. Domingo é dia da família. Meu pastor falou, meu filho, deixa ela fazer o que ela quiser. Não atrapalha ela, não. Você vai arrumar confusão à toa. Então, deixa ela. E eu obedeci. E foi bom. Tem sido bom. Porque é ela que decide, né? Então, e Deus tem conduzindo de forma que ela não tem trabalhado domingo. E eu tô muito feliz com isso, inclusive. O primeiro mês depois que eu terminei a residência, quando eu via, alguém chegava, Larissa, pode fazer tal dia? Não sei o quê. Eu posso. Aí vinha outro, pode fazer tal dia pra mim? Eu posso. Terminou o primeiro mês. Quando eu vi, eu tinha trabalhado todos os dias, de segunda a segunda. Eu falei assim, meu Deus do céu, não pode fazer isso não. Mas é porque eu fui pegando um, pegando de outro, não sei o quê. Posso ajudar. E a gente tem dificuldade pra falar não também, e gosta também tava doida pra trabalhar, né? Então eu fui falei, meu Deus, um mês inteirinho trabalhando. Eu fui proibido de interferir, eu só sugiro, meu amor, não, tá demais, meu amor, né? E que bom que o marido é assim, né? Imagina o marido ficar empurrando a mulher para trabalhar. Não, entendeu? Então é muito pior, né? Não, tem que ficar. E realmente, ela faz falta em casa. Claro. Ela faz muita falta em casa, as crianças, né? Eu sinto muita falta dela também. O meu plantão, ele
Às vezes eu faço plantão, mas o meu é de sobreaviso, né? Não é um plantão presencial. Então, eu vou ao hospital quando me chamam. Então, é mais tranquilo o meu plantão. E o dela não, o dela é presencial, ela tem que estar. Ela faz sobreaviso, mas assim, é à noite, né? Noturno. Noturno, né? Em hospital que não tem volume, é tranquilo, assim, quase não é chamado e tal. Então, é muito tranquilo, né? É necessário uma adaptação muito constante, ainda mais depois quando se tem filhos, né? Eu acredito, eu não posso dizer, eu só posso perguntar para vocês, porque, por exemplo, você formou, acredito que você teve filhos, e aí houve uma mudança na questão da rotina, né? Vocês podem escorrer como que foi isso, né? Porque é uma mudança que ocorre em toda a família, né? Quando eu comecei a estudar para medicina, né? Aí eu estava fazendo o cursinho. Aí nosso combinado era quando eu passasse no vestibular, eu parava de tomar um remédio para tentar engravidar. Aí assim foi. E comecei a faculdade em fevereiro. Aí em maio a gente estava esperando o Marcos, que é o mais velho. Aí eu terminei, eu fiz o primeiro e segundo semestre da faculdade. Aí ele nasceu em janeiro. E aí, em julho desse mesmo ano, descobri que estava grávida do Arthur. E aí, nesse período, eu resolvi trancar a faculdade, eu fiquei por conta deles, fiquei só em casa, cuidando deles, amamentei, tudo, fiquei por conta deles. E aí, fiquei 2 anos com a faculdade trancada. Daí, quando eu voltei, o Arthur estava com 10 meses e o Marcos ia fazer 2 anos. Mas aí, assim, eu sempre tive muita ajuda, né? Tinha a babá, a tia Eliane, que está com a gente até hoje, né, amor? Meu anjo da guarda, eu falo para ela que quando eu ia para a faculdade, a única preocupação que eu tinha era a saudade, assim, ficava com saudade, porque às vezes ficava o dia inteiro longe, né? O dia inteiro na faculdade. Mas eu não tinha preocupação, não me preocupava se os meninos estavam bem ou não, porque eu sabia que estavam bem cuidados. Então, sempre tive a ajuda dela, do Marquinho, dos nossos pais, né? Os avós dos meninos. Então, a gente tem essa rede de apoio, assim, bem presente, né, amor? Os avós são bem presentes. Então, assim, eu sempre tive ajuda. Não tem esse negócio de heroína, não. Eu sempre tive muita ajuda. E, por isso, eu consegui concluir a faculdade com tranquilidade, porque eu tinha certeza que Deus estava cuidando e tinha toda essa rede de apoio que eles também, as crianças também amam muito, né, a família. Então, assim, lógico que eles sentiam falta de mim também, mas também estavam bem cuidados, né? Um fato curioso disso aí é que a gente tinha decidido que ia ter o primeiro filho, né? E aí a Larissa engravidou, o Marcos nasceu em janeiro. E aí eu olhei para ela, olhou para mim e falou assim, vamos ter o segundo filho? Aí, vamos. Aí, acho que no dia que ela foi fazer a matrícula dela na faculdade para voltar a estudar, ela fez um teste de gravidez. E aí ela estava grávida, então ela não voltou naquele momento. Ela ficou mais 1 ano, então ela trancou a faculdade 2 anos. Nossa. E quando o Arthur nasceu, o Marcos tinha 1 ano e 2 meses, não é isso, meu amor? Então ela engravidou, o Marcos tinha 4 meses, ela já engravidou. Então, assim, foi um negócio totalmente programado. Os meninos são um presente para nós, né? Os meninos são maravilhosos. E eu falo assim, que o fato dela estar sempre estudando me aproximou muito deles. Né? Às vezes, os filhos homens, às vezes eles ficam um pouquinho distante do pai, né? Mas muitas vezes eu dormi com eles sozinho em casa, né? Então eu lembro que toda terça-feira, durante a residência dela, ela fazia plantão noturno. E aí, toda terça-feira, estavam os 3 em casa. Dormíamos cedo, dormíamos os 3 na mesma cama. Então, assim, coisas que eu não vou esquecer nunca. Imagina eles, né, que são crianças ali, né? Então, para mim, como pai, foi maravilhoso essa companhia que esse relacionamento que nós criamos, né? Eu com os 2 meninos. Muito 2 bebês, né? Eram 2 bebês. Sim, demais. É até interessante, porque quando nós vemos esse compartilhar, marca muito a vida deles, né? Como você comentou. Porque muita gente pode achar, nossa, mas teve filho no meio da faculdade, tendo que estudar o dia todo, e foi um caos. E na verdade, não.
percebemos que Deus ele cuidou de cada detalhe e conseguiu fazer com que fossem momentos inesquecíveis na vida de vocês. E falando nessa parte espiritual, é algo que nós comentamos bastante aqui até antes do episódio e no nosso dia a dia. Eu queria entender, doutor, qual que é o peso espiritual hoje? Como que isso reflete na sua vida e na sua profissão? Olha, Deus para mim é tudo. Por gentileza. Amém. Todas as decisões importantes da minha vida, Deus esteve. No ano que eu passei no vestibular de medicina, quando oravam comigo na igreja, Deus falou que uma irmã teve uma visão que vinha um anjo e me entregava um presente. Dentro desse presente estava escrito assim, uma caixinha que eu abria e estava escrito assim, definição profissional. Pode entregar para ele. Foi no dia 17 de fevereiro. Então, nessa caixinha, nesse presente dentro, tinha lá, definição profissional. E aí, em julho eu fiz vestibular para medicina e passei. Então, todas as decisões importantes da minha vida, Deus esteve presente. Às vezes até na minha infidelidade, né? Jovem, né? Às vezes você vai para o mundo, às vezes você tem experiências que você não gostaria de ter tido, que o mundo proporciona, mas Deus sempre me preservou. Nunca aconteceu nada de grave comigo no mundo, né? Então, Deus sempre cuidou de mim, os carnavais, aquelas bagunças, né? Deus sempre me preservou, sempre cuidou de mim, né? E eu falo que Deus cuidou de mim, sabe por quê? Porque Deus tinha um projeto para mim. Deus tinha um projeto de que eu fosse um instrumento para a salvação de vidas. Porque hoje eu posso testemunhar. Hoje eu posso testemunhar que existe Jesus, que tem problema para todos, que tem solução para todos os nossos problemas. Deus tem solução para todos os nossos problemas. Então hoje, a dificuldade que eu tenho na medicina são pequenininhas, perto do poder de Deus. Né, respondendo a sua pergunta. Perfeito. Então, Deus tem falado muito comigo, me visitado demais. E existe uma esperança. A nossa voz é uma voz para dar uma esperança para aquelas pessoas que precisam, que estão com doenças incuráveis, que estão viciados em droga, porque Deus tem solução para isso. Eu fico vendo, às vezes, que as pessoas estão correndo de um lado para o outro, como a palavra diz, e eu fico assistindo as pessoas correndo para um lado para o outro, porque eu estou vivendo uma dimensão que tem outros irmãos que também estão vivendo. Enquanto as pessoas estão brigando no trânsito, enquanto as pessoas estão desesperadas, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de sucesso, existe um Deus que está cuidando de tudo. E Ele vai dar para quem Ele quer. Ele vai dar para quem Ele quer. Então Deus hoje é o suporte, é o pilar da minha vida, em tudo. Esta é a verdadeira herança que eu quero deixar para os meus filhos. O doutor Marcos vai deixar um patrimônio. Eu não estou preocupado com isso. O meu legado para meus filhos vai ser experiência com Deus. Eles sabem disso. Papai, sabe quando é que o senhor fica mais feliz? Quando, filho? Quando você está se arrumando para ir para a igreja. Não é quando eu comprei um carro zero. Não é quando eu comprei um terreno novo para fazer um novo empreendimento. Então eu ouvi isso deles. O dia que eu ouvi isso deles, eu falei, eu estou no caminho certo. Certo. Isso é até importante nós entendermos, né? Como você mesmo falou,
esse podcast aqui hoje, ele consegue alcançar pessoas de várias idades, né? Aos mais jovens, até os mais experientes, eu posso dizer assim. E falando até mesmo para vocês, como médicos experientes, houve momentos, vocês podem ficar abertos a comentar, mas houve momentos em que a medicina, ela fortaleceu ou desafiou a espiritualidade ou a vida espiritual de vocês? Então, com certeza, com certeza. Às vezes, alguns desafios que a gente enfrenta, que a gente tem certeza que foi a mão de Deus, né? Para que todos reconheçam que foi a mão do Senhor que fez isso, não foi as minhas mãos. Tem um versículo na Bíblia que fala isso. Foi o Senhor que fez. Então, muitas vezes que eu estava operando, eu senti a presença de Deus na cirurgia. Muitas vezes, tem um casal de irmãos que eu operei. Eles têm uma doença congênita e eles têm um olho tremendo. Chama nistagmo, os olhos tremendos. Então, eu operei os dois no mesmo dia. Aí eu fiz a cirurgia de um. Na sequência, eu fiz a cirurgia do outro. Parece que a segunda cirurgia foi exatamente igual à primeira. Só que eu chorava tanto, o Espírito Santo me visitou tanto que eu não conseguia enxergar. Eu não estava enxergando. Eu sei que quando eu terminei a cirurgia, eu saí e fui chorar. Porque foi Deus que fez, não fui eu que fiz. Porque toda a honra, toda a glória, todo louvor é de Deus, não é meu. Então esse fato desses dois irmãos são meus pacientes. Já operei os dois olhos dos dois pacientes, já operei a família toda, a mãe deles. Mas assim, uma cirurgia muito difícil. Porque eu fiquei muito feliz de ter feito aquela cirurgia. Mas não foi a minha mão que fez. Não foi a minha mão que fez. Sensacional. É até interessante quando nós compartilhamos aqui, e isso não está gravado, mas algo que eu posso dizer como elogio pessoal, doutor, que eu admiro muito a tua postura de orar antes de tudo, de sempre colocar diante do Senhor qualquer coisa que você vai fazer. E isso é algo muito... Isso até compartilhando com a nossa equipe, às vezes as meninas vão fazer a captação, a gente estava com o doutor, ambiente muito bom, a gente orou. Isso é muito importante. E eu percebo que isso é refletido na sua vida, em tudo que você faz, que realmente não é um discurso, e sim uma realidade. E até pegando um pouco disso, doutora, o que o doutor Marcos compartilhou do centro cirúrgico é muito, muito forte, muito espiritual. Eu queria entender de você se em algum momento na tua profissão você percebe que a fé, ela fortaleceu também na hora da cirurgia, também no seu momento ali de trabalho dentro do centro cirúrgico. O tempo todo, na verdade, né? Assim, a gente estuda, né, a vida toda, tenta fazer as coisas de forma técnica, né? Mas sem Deus não tem técnica, você pode ser o melhor profissional do mundo, eu acho. Se você não tiver Deus guiando a sua vida, não sei até que ponto essa técnica vai fazer a diferença, assim. Eu sempre que eu vou iniciar uma cirurgia, por exemplo, eu peço que Deus abençoe, mesmo em silêncio, né? Só dentro de mim eu peço que eu possa fazer o melhor para aquele paciente, que seja as mãos de Deus ali. E assim, sempre que o paciente cirúrgico, ele chega ali muito assustado, né? Sim. Porque é um ambiente diferente, ele vai passar por uma cirurgia, né? É um ambiente diferente, a sala é fria, as pessoas arrumando a sala, movimento e tudo. Então, é um momento difícil para o paciente. Então, aquele momento que eu chego, que eu converso, que eu tento, né, passar um pouco de tranquilidade, que eu falo que Deus está cuidando de tudo. Então, assim, a gente vê que a pessoa já parece que até respira fundo, assim, sabe? Fica mais tranquila. Eu estava ele contando aqui, eu lembrei de um episódio. Uns meses atrás, eu estava de plantão na maternidade. Aí nasceu um bebê, nasceu com um pouco de insuficiência respiratória, estava ali, mais ou menos, com oxigênio e tudo, o pediatra, o médico dando suporte. Aí ele foi para a UI, que é uma unidade com mais recursos. E aí foi para lá, o médico foi lá
fazer os atendimentos para ele. Eu fiquei ali, estava terminando a cesárea e tudo. Aí eu fiquei ali. Aí passou uns 40 minutos, me chamaram para... Falou que o médico estava pedindo ajuda lá. Aí eu cheguei, eu vi que já estava monitorizado o RN. E aí eu vi que estava insuficiência respiratória, estava com a saturação de oxigênio baixa. E aí eu fui, ventilei o paciente, melhorou um pouquinho a saturação, estava ali ajudando, né, o colega. Só que já estava no estado meio avançado. E aí logo o bebê parou, já tinha entubado, aí passou um pouco insuficiência grave, o bebê parou, eu fiz adrenalina, aí ventilando e tudo, daí, e nessa hora, tudo que eu já podia ter feito ali naquele momento, ventilar, entubar, as medicações, eu tinha feito. E aí eu não estava vendo a resposta. Aí eu clamei pelo sangue de Jesus, falei assim, Senhor, só você aqui agora. E aí, nisso, os sinais voltaram, a frequência cardíaca foi lá em cima, saturação melhorou, ficou entubado, né, porque era um paciente grave, ficou na ventilação e aí a gente conseguiu encaminhar para o hospital que tinha UTI. E aí, então assim, paciente que ali naquele momento, eu tecnicamente dei o suporte, mas assim, né, quem agiu mesmo ali naquele momento foi Deus. E aí a gente vai falar isso, às vezes vai falar assim, foi a adrenalina que você fez e pronto. Mas a gente conhece o tempo da droga, não foi bem no tempo da droga, sabe? E aí você vê, você sabe que é um milagre de Deus ali. Então, assim, para quem eu tenho a oportunidade de contar essa história, assim, eu conto. E eu sei que foi, entendeu? Então, não foi eu, foi Deus. Então, assim, esses milagres, essas coisas, a gente vê o tempo todo, assim, né? Às vezes uns maiores, outros menores, Sim. né? Mas a gente vê isso o tempo inteiro. Então, a medicina também dá esse privilégio, assim, pra gente. O momento era difícil, né? Mas, assim, você vê que se você não tivesse ido ali naquele momento, aquele bebê provavelmente teria morrido. E aí você fez a diferença na vida daquele bebê ali, também é gratificante. A parte da anestesia, que é muito bom também. São vários desafios, né, doutora? E até mudando um pouco aqui, né, passando para o nosso próximo bloco, estudos mostram que cerca de 70% dos pacientes pesquisam informações sobre médicos online antes de tomar quaisquer decisões sobre consultas. Baseado nisso, doutor Marcos, qual é o papel que você acredita ser o do médico diante de uma epidemia de fake news no ambiente digital? Então, a medicina é um território complicado para as pessoas lançarem fake news, né? A gente ainda vê algumas coisas em relação à mídia. Eu não me preocupo muito com isso não, porque existe na área da oftalmologia, algumas pessoas que divulgam coisas e até ficam famosas na internet. Mas rapidinho a população ela entende que aquilo ali é uma mentira e que aquilo ali não vai para frente. E o mal, ele não prospera, né? O mal por si só, ele não prospera. Chega uma hora que aquilo fica vergonhoso para a pessoa, né? E acaba que aquilo ali cai em descrédito, né? Então, não acredito que isso tenha feito muita diferença, não. Entendo. Isso é importante porque quando nós falamos de fake news, é totalmente diferente de visibilidade com quem talvez não merece tanto. E quando eu falo merece, eu falo no sentido de competência clínica mesmo. Um dos motivos pelos quais hoje nós acreditamos no projeto de ter uma hub de comunicação digital médica aqui em Palmas, no Tocantins, que é o que nós temos buscado construir, é exatamente combater e dar voz a quem merece ser ouvido. E aí eu queria até, de forma individual, que vocês comentassem um pouco essa parte. Vocês acham que pro paciente é interessante e é importante ele ter um médico, digamos ali, que realmente capacitado, prestando um serviço de informação hoje de forma online, ali no digital? Não, com certeza é bom. Assim, o médico, ele agora, de uns anos para cá, a gente tem voltado mais para essa questão, né, da internet, né, da informação. A gente na faculdade a gente não teve esse tipo de treinamento, Sim. né? Não tem esse... Então, assim, é difícil para mim estar aqui falando, assim, é difícil, mas... E tem gente que tem mais facilidade, né? E tá tudo certo.
Mas a gente tem que as pessoas corretas, as pessoas boas, os técnicos, tem que ter essa voz ativa, eu acho, que tem que falar para poder realmente disseminar boas informações, né? Ensinar as coisas de forma correta, mostrar o que é certo, o que é errado, né? Então, a gente tem essa obrigação. Ao mesmo tempo que a gente passar, né, para os colegas mais novos também, os ensinamentos que a gente teve, para a informação, para o conhecimento bom ser disseminado. Então, eu acho que é importante o papel do médico nesse sentido, né, na internet, de que pessoas boas estejam à frente falando, né, cada um da sua profissão, da sua área, porque se os bons não estiverem, alguém que não é tão bom vai estar. E aí é aquela história, né? Disseminar fake news, disseminar informações que não são boas, e aí acaba que algumas coisas acabam virando verdade, né? E quem sai no prejuízo é o paciente, a população. Eu acho que a pessoa sentar numa cadeira, pegar um microfone e falar sobre um tema, ela tem que saber o que ela está falando, né? E a gente vê que, às vezes, tem muita gente que não tem capacidade para estar falando por uma coisa que realmente, às vezes, pode virar verdade, repetindo aquilo ali, e que na prática clínica não é aquilo, né? Os bons, eles pararem, tirarem um tempo para gravar um vídeo, para orientar, né? Não é fácil, a gente tem que realmente tirar, mas é mais do que divulgação do nosso trabalho, né? A gente está orientando a população, está ensinando, falando sobre o tema. Quando você vai gravar um vídeo sobre um tema, você estuda, você pesquisa, você volta para o livro. Então isso é bom, né? Que você para um pouquinho, né? Da sua correria ali do dia a dia, que o médico, principalmente os bons, eles não têm tempo. Eles não têm tempo. Eles estão ocupados atendendo o paciente. Então, parar um tempo para você falar sobre um tema, falar sobre um assunto, eu acredito que é até muito nobre. Você está ensinando as pessoas sobre aquele assunto. E de uma forma diretamente, até mesmo falando sobre essa questão de educar o paciente, né? Por exemplo, nós temos esse projeto aqui do Epidemia justamente para dar voz aos bons e também de uma maneira que eduque as pessoas que estão visualizando esses conteúdos, talvez os pacientes de vocês, né, que sejam aí beneficiados com essa informação. E baseado nisso, vocês acreditam que quem perde é o paciente por não ter essas informações ou é o médico por ele não passar a informação? Então, ambos perdem, né? Primeiro, o paciente perde porque ele não está sendo orientado, né? E o médico, porque às vezes ele não está se dedicando àquele paciente que poderia ser o seu... tenho 20 anos de formado, então às vezes a gente fica muito preocupado com o boca a boca, né? As minhas indicações sempre foram boca a boca. E o meu consultório é cheio. Uma vez um gestor falou para mim assim: doutor, é muito difícil trabalhar para você, porque você já é muito requisitado, né? Mas uma fala que um amigo meu falou esses dias, né? Você está atendendo o paciente que você quer. Às vezes sua agenda está cheia, mas você está atendendo aquele paciente que você quer, né, Matheus? Então, assim, você focar naquele paciente que você quer. O seu público-alvo é um paciente de tantos anos, né? Um paciente que... Então é isso, você tem, com o digital, você vai ter a oportunidade de atender aquele paciente que você quer, entendeu? E vai dar voz. Se você não ocupar esse espaço, uma pessoa que sabe menos que você vai ocupar. Então eu recomendo, né, depois de 20 anos de formado, depois de viver do boca a boca, eu recomendo que os colegas comecem a fazer o digital, participar do digital. Isso é muito importante. Até hoje nós estamos aqui com vocês, né? Estamos tendo esse papo aqui tão bacana. E na semana passada, quem estava conosco aqui era a doutora Jussara Oliveira, que é a primeira pneumo do Tocantins. E conversando com ela, ela falou mais ou menos isso, né? Que construiu toda a vida dela, toda a agenda dela, baseada na indicação, que é excelente. Eu acho que hoje um profissional
né, David, que ele vem pra mídia falar que indicação é ruim, ele tá comprometido, ele não sabe o que ele tá dizendo. Na verdade, a indicação é boa e ela é estimulada, mas hoje o comportamento do paciente, ele mudou um pouco, eu percebi essa mudança. Antes, o paciente não tinha acesso à informação. Hoje, todo mundo democratizou-se a parte da pesquisa. Então, até baseado nisso, eu queria entender de você, doutora Larissa, hoje, quando o paciente pesquisa uma especialidade para escolher um médico, basicamente ele vai olhar um top 3 ali, vai dar uma olhada nas avaliações, nos depoimentos e vai escolher. Qual que, na sua opinião, é a importância de um médico bom ele ocupar esse top 3? Você acha que é bom para ele e para o paciente que ele esteja ali visível naquele momento? Não, com certeza, sim, porque você fala, não entendi, você fala... Na hora que o paciente pesquisa ali, por exemplo, no Google, ele vai encontrar um top 3 ali e vai olhar e vai escolher. Dificilmente ele vai olhar uma lista. Fulano. Exatamente. E geralmente ali, quem tá é porque faz algo ativo. Dificilmente ele vai estar ali porque... Na verdade, não tem como. Ele tem que ter feito um trabalho. Ele tem que ter boas avaliações. Ele tem que ter boas avaliações, ele tem que ter um movimento de conteúdo, até para a plataforma, inclusive. Estamos vivendo aí algumas questões referentes a isso, para a plataforma entender que é um ser humano, que não é uma pessoa. Então, a minha pergunta basicamente é: qual é a importância disso para o médico e para o paciente? Do paciente achar ali nessa lista alguém que é competente de fato? É importante porque é uma informação boa, né? Que o paciente pode tomar aquilo ali como uma informação válida, e para o médico também saber que ele está fazendo um bom trabalho, né? Que tem boas avaliações, que ele está fazendo um bom trabalho, que ele é bom tecnicamente e é reconhecido por isso, também é bom para ele, né? Que é um retorno profissional, né? Para ele também, e para o paciente é bom porque você tem como referência ali um profissional que realmente é bom. Eu acho válido, sim. Perfeito. Bom, aproveitando até a ocasião, nós não poderíamos deixar isso de lado. Nós temos aqui, né, todos nós aqui estamos participando dessa mesa, somos legendários, e temos também aqui as esposas de legendários, né? A gente acredita muito que há um propósito muito profundo nisso, em os homens participarem das mulheres serem as mais beneficiadas a esse movimento. Doutor Marcos, como a participação do movimento Legendários influencia na medicina, no casamento e na fé? Eu via a propaganda do Legendários no Instagram, né, na internet, e aquilo ali me atraía. As pessoas às vezes falam: mas você vai subir a montanha para encontrar Jesus? Jesus, eu abro a palavra aqui, tem uma Bíblia aqui, ó. Eu vou abrir a palavra, nós vamos orar aqui e Deus vai falar com a gente. Eu não preciso subir a montanha para encontrar Jesus. Mas quando foi, você que é cristão, você que serve o Senhor, quando foi a última vez que você ficou 72 horas longe do celular, longe da correria do dia a dia, só orando, louvando a Deus e lendo a Bíblia? Quantos pastores que estão assistindo a gente que fizeram isso no último ano, nos últimos 2 anos, que ficou 72 horas só em comunhão com o Senhor? Então, o Legendários foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Legendários, vários testemunhos de homens lá em cima que mudaram de vida. Alguns subiram a montanha e voltaram e continuaram na mesma vida? Sim. Quantos a gente convida para ir na igreja? Ele entra na igreja, assiste um culto e vai embora e sai do mesmo jeito que ele entrou. Mas o fulano está fazendo isso e isso e é legendário. Está fazendo errado. Quantas vezes a gente procrastinou servir a Deus? Quantas vezes eu procrastinei, deixei para outro dia? Não, depois eu começo a servir o Senhor. Não, depois eu começo a servir o Senhor. Então, todos nós temos o nosso encontro com o Senhor, né? E além da experiência com Deus, é falado lá muitos assuntos de postura masculina dentro do lar, né? Você tem que entender que o sucesso da sua casa é do homem, é seu, mas o insucesso também é seu. A responsabilidade de prover o seu lar é do homem. A obrigação de carregar a mala, a mochila da sua mulher é sua. Não é? Então os casamentos eles estão bagunçados justamente por isso, porque o homem não se posiciona.
Então, tudo isso é falado no Legendários. E eu recomendo que todo homem suba a montanha. Todo homem tem experiência no Legendários. Um vai ter mais experiência, outro vai ter menos experiência, mas todos vão ter a sua experiência. E o interessante é que Deus, lá na montanha, trata individualmente com cada um no seu maior defeito. Eu subi uma vez e já servi 3 vezes. Então, eu vejo a mudança no olho dos homens que sobem a montanha. Quando eles começam a caminhada e quando eles terminam a caminhada, muda o semblante deles. Não conheço nenhum legendário que subiu a montanha até hoje e que se arrepende de ter ido. Então é um movimento inspirado por Deus e eu acredito muito. Os meus meninos todo dia: papai, quando é que eu vou subir a montanha? Papai, quando eu vou ser legendário? Calma, filho, vai chegar a sua hora. Então, assim, eu recomendo para todo homem. Perfeito. É uma experiência única, né? E, inclusive, nós fizemos questão de falar sobre isso aqui, porque é algo que tem transformado muitas vidas, não só no Tocantins, mas em todo o mundo, através desse movimento. E, pra gente poder encerrar o nosso papo, que não parece, mas já tem quase 1 hora que nós estamos aqui juntos nesse ambiente, eu queria falar algo que eu pergunto para todo médico que senta aqui nessa mesa conosco. Qual que é o propósito de vida de vocês? Por que vocês fazem o que fazem? Eu queria que individualmente, de forma pessoal, vocês tivessem essa liberdade. Em relação à medicina? Tudo. De vida. Não, o meu propósito é minha família, assim. Tá bem com a minha família. Poder estar junto deles, saber que ensinei o que era certo para os meninos, ver eles crescendo bem, com saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Tá bem com meu esposo, que vai ser meu companheiro sempre. Quando os meninos saírem de casa, é ele que vai estar comigo. Não, amor? Sempre. Então, no final vai ser nós dois, né? Então, propósito de vida para mim é minha família. Deus, né? No meio da nossa família e conseguir ensinar o que é certo, o que é errado, ensinar, falar sobre Deus para os meninos, né? E estar bem com eles. O meu propósito é fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, mais do que fazer as pessoas voltarem a enxergar, falar para eles que existe um Deus que tem solução para todos os problemas deles, né? Então, quantas pessoas já deitaram cegas e levantaram enxergando da minha maca? Inúmeros. Eu tenho mais de 30 mil cirurgias. Eu não tenho 30 mil cirurgias feitas só de pacientes particulares, pacientes que têm condição de pagar por aquela cirurgia. Eu operei muita gente carente, muita gente do SUS, muita gente que deixou a visão tampada, os 2 olhos, e chegou cega e levantou enxergando. Então isso é fazer diferença na vida das pessoas. Você que quer fazer medicina pelo status, pela vida financeira, não faça. A medicina é um propósito. A medicina é fazer diferença na vida das pessoas. E tem coisas que a medicina não resolve, mas Deus resolve. Tem coisas que a medicina não resolve, que o Dr. Marcos não resolve, mas Deus resolve. Deus dá vida. O doutor acabou de testemunhar aqui que deu a vida para uma criança. A criança às vezes nem sabe. A mãe dessa criança nem sabe a situação que essa criança passou. Então, por isso que a palavra fala, nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos a Deus, porque Deus nos livra de muitos problemas que nós não temos nem noção. E falando daquilo, né, sobre oração, né, que a gente chegou aqui e orou. Às vezes eu tô lá na clínica, por algum motivo eu esqueço de orar. Na primeira cirurgia, as meninas: doutor, a gente não orou. Rapaz, me desculpa. Vamos orar então. E a palavra fala: orai sem cessar. Eu estabeleci isso na minha casa, de orar antes do alimento, por exemplo, na hora do almoço, com os meus filhos e com a minha esposa.
Eu não consigo mais me alimentar em qualquer lugar que eu tiver, viajando, passeando, sem orar antes. Eu não consigo. E eles vão aprender isso. Eles vão aprender isso. Então, orai sem cessar. O Legendários também me deu essa experiência. Porque Sim. lá nós oramos sem cessar. E lá a gente vê inúmeros milagres. Inúmeros milagres. Então, o meu propósito é fazer diferença na vida das pessoas. Não só usando a arma que eu tenho, que é a medicina, que as pessoas se abrem para mim. A medicina, você vai visitar uma pessoa no leito de UTI, ela se abre para você, né? Eu trabalho no maior hospital do Tocantins, então às vezes pessoas estão internadas ali e estão às vezes à beira da morte. Eu tenho oportunidade de falar de Jesus para eles. Às vezes eu tenho oportunidade de orar com a pessoa e depois, 6 meses depois eu tá passando, a pessoa me puxa pela roupa, doutor, depois que você orou com meu primo, ele nunca mais usou droga. Eu nem lembro que eu orei com essa pessoa, eu não lembro nem quem foi a pessoa que eu orei, mas Deus, o Senhor operou. Eu fui só um instrumento. Isso é o que eu sei. Imagina os outros que eu nem sei que Deus operou e Deus fez um milagre na vida da pessoa. Então o propósito da medicina é esse, é fazer diferença na vida das pessoas. O propósito de vida nosso é esse. Bom, diante de tudo isso, né, desse momento que nós tivemos aqui, e até mesmo antes do Matheus fazer o encerramento aqui, temos aqui uma frase que acredito que resume bem esse momento. Talvez o maior desafio da medicina não seja apenas tomar decisões técnicas, mas sustentar emocionalmente o peso humano dessas decisões ao longo da vida, né, Matheus? Exato, e isso é muito importante, eu até agradeço demais a disponibilidade de vocês de estar aqui conosco hoje compartilhando desse momento, porque você nunca sabe onde o conteúdo que você produz vai chegar. Então pode ser que hoje, aqui, a gente esteja falando coisas que em algum momento alguém vai ver isso, né? Vai ouvir, talvez um casal de médicos que começou a se relacionar agora, talvez alguém que está fazendo medicina e engravidou, talvez alguém que é cristão e não sabe conciliar muito bem isso dentro do consultório. Então, nós temos diversos cenários. E falando sobre propósito, para a gente poder finalizar, o propósito daquilo que nós temos feito hoje é exatamente esse aqui, é ter pessoas boas estando em evidência. E eu falo isso porque nós oramos antes de começar esta empresa lá em 2008. Muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, quando nós nos conhecemos, nós falamos, nós queremos fazer algo que Deus seja instrumento de alguma forma. E hoje eu vejo que pessoas como vocês, que Deus tem colocado nas nossas vidas, têm sido pessoas que cada vez mais têm tido visibilidade. E para nós hoje, ser instrumento para dar voz a quem é bom de verdade, porque nós não trabalhamos com qualquer cliente, nós não temos pessoas dentro da equipe que nós não acreditamos de fato naquilo que elas fazem. Então, agradeço demais vocês, doutor Marcos, doutora Larissa, por estarem aqui conosco. E você que está acompanhando esse episódio, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, deixa aqui o seu comentário se de alguma forma esse episódio contribuiu com a tua vida acadêmica, a tua vida financeira, diretamente a sua vida profissional e também a sua vida espiritual. Esse foi o Updemia com o Dr. Marcos Rodrigues e com a doutora Larissa Goeten sobre casamento, relacionamentos, espiritualidade e também vida diária clínica. Você pode acompanhar todos os cortes e todo o episódio no YouTube, no Spotify e também no @Updemia, que é o @oficial desse podcast. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.